left you with a question this morning, the all-important question. Eu deixei essa manhã vocês com uma pergunta, a pergunta mais importante. What must I do to be saved? O que devo fazer para ser salvo? It has been clearly answered for us. Está muito claramente respondido para nós. But before we go into the answer to the question, Mas antes de irmos à resposta dessa pergunta, let's look a little bit more at the question itself. vamos olhar um pouco mais a pergunta em si mesma. What must I do to be O saved? que devo fazer para ser salvo? To me, that generates another question. Para mim, isso gera uma outra pergunta. I grew up in the South, Eu cresci no Sul, not South America, but South United States. não no Sul, América do Sul, mas no Sul dos Estados Unidos. That area is called the Bible Belt. Naquela área chamada de o cinturão da Bíblia. A very high percentage of the population is Christian. Uma alta porcentagem dos habitantes ali são cristãos. I remember as a child people coming to me asking the question. Eu me lembro como ainda uma criança, as pessoas vindo a mim e fazendo a pergunta. They were not Seventh-day Adventists, Não eram adventistas do sétimo dia. but they would say, Ronnie, Eles perguntavam, Ronnie, have you been saved? você foi salvo? And then they would tell me that they had just been saved. E eles me diziam, eu acabei de ser salvo. They could give the date, Eles poderiam dar a data, but I would look at the person mas eu olhava para a pessoa and think, saved from what? e pensava, salvo de quê? There are many things you can be saved from. Há muitas coisas das quais você pode ser salvo. Firemen save people from burning buildings. Bombeiros podem salvar pessoas de incêndios, de prédios em fogos, em chamas. Lifeguards save people from drowning. E os salva-vidas salvam pessoas de se afogarem. So when we ask the question, have you been saved? We need to know what from what. Então, quando falamos sobre ser salvo, precisamos saber de quê. I could look at some of these people and see no difference from their being saved and from their not being saved. Eu olhava para essas pessoas e não via diferença elas estando salvas ou estando não salvas. Now, I know there is a doctor here today, Eu sei que existe um médico, uma médica aqui essa manhã, and I'm going to ask a question. e eu vou fazer uma pergunta. When a person goes to the doctor, Quando uma pessoa vai ao médico, the doctor generally asks a question. o doutor geralmente faz uma pergunta. What is wrong? O que há de errado? Where do you hurt? Onde dói? What symptoms do you have? Que sintomas você tem? And you, as the patient, may tell them, where you're hurting, E você, como paciente, vai dizer para o médico onde está doendo. or the difficulty that you are having. Ou sobre aquela dificuldade que você está tendo. And then the doctor knows what to do. E então o médico sabe o que fazer. When we ask the question, what must I do to be saved? Quando nós fazemos a pergunta, o que devemos fazer para ser salvo? Did you know that God asks the same question Você sabe que Deus faz a mesma pergunta? as the doctor? Como o doutor? He is, after all, the heavenly physician. Afinal de contas, ele é o médico celestial. He will ask you, saved from what? Ele vai perguntar, salvar de quê? In Jeremiah chapter 3, Em Jeremias capítulo 3, God says, only acknowledge thine iniquity, Deus diz, somente reconheça a tua iniquidade, and I will heal you from your backsliding. e eu o curarei da sua rebelião. Does God need for us to tell him what is wrong in our hearts? Deus precisa que nós digamos que está de errado em nosso coração? Doesn't God already know? Deus não sabe de tudo? And yet he says, acknowledge your iniquity or acknowledge your sin, and then I will heal you. Mas ainda assim ele diz, reconheça a sua iniquidade ou o seu pecado e então o curarei. Why does he say that? Por que ele diz isso? Because everyone wants to be saved Porque todos querem ser salvos from hell. do inferno. Everyone wants to go to heaven. Todos querem ir para o céu. And so God has to ask the question,
what is it you really want? Então Deus tem que fazer a pergunta: o que é que você realmente quer? We read in Matthew 1:21, Nós lemos em Mateus 1, verso 1, thou shalt 21, call his name Jesus, e será chamado Jesus, for he shall save his people from their sins. porque salvará o seu povo dos seus pecados. As I have studied this issue about salvation, Ao ter estudado essa questão sobre a salvação, esse assunto, and what I'm sharing with you today is a subject that I had to come to grips with before I would ever accept Jesus. e esse assunto que eu estou compartilhando com vocês hoje foi algo que eu tive que ir a fundo antes mesmo de aceitar a Jesus. As I shared with you earlier, Como eu mencionei anteriormente, I was living a gay life in Southern California. eu estava vivendo uma vida gay no sul da Califórnia. I was smoking, Eu fumava, I was drinking, eu bebia, I was in the nightclubs all the time. eu estava nos clubes noturnos todo o tempo. Today I am a concert musician, Hoje eu sou um músico de concerto, but I could not play church music in the world. mas eu não podia tocar música de igreja no mundo. So I took up dancing, Então eu dançava and I became a dance instructor. e eu me tornei um instrutor de dança. And I was in nightclubs all the time. E eu estava nas boates todo o tempo. But I came to where I hated my life. Mas eu cheguei a um ponto de odiar a minha vida. I knew that I was lost. Eu sabia que estava perdido. The Holy Spirit was working on my heart and my mind. O Espírito Santo estava trabalhando no meu coração e na minha mente. I was sin sick. Eu estava doente pelo pecado. God was creating in my heart a hatred for sin, Deus estava criando no meu coração um ódio pelo pecado. which he promises in Genesis 3:15. É uma promessa dele em Gênesis 3:15. I will put enmity between thee and the woman, Porém, inimizade entre ti e a mulher, between thy seed and her seed. entre a tua semente e a sua semente. He promises to create hatred in our hearts for sin as we focus upon Jesus. Ele promete criar ódio pelo pecado em nosso coração ao nos enfocarmos em Jesus. And I was at that point. E eu estava naquele ponto. I needed healing. Eu precisava de cura. When I was told that we would be sinning until Jesus comes, I found that to be a very discouraging message. Quando eu ouvi numa igreja que viveríamos pecando até Jesus voltar, para mim aquela foi uma mensagem muito desanimadora. Now just think of it this way. Pense nisso, We're applying reason and logic. porque nós estamos aqui aplicando a razão e a lógica. People in the church wanted me to stop doing what I was doing, As pessoas na igreja queriam que eu deixasse de fazer o que eu fazia, and yet they believed we would continue sinning until Jesus comes. mas ainda assim acreditavam que continuaríamos pecando até Jesus voltar. So I have to ask myself the question, Então eu tive que me fazer uma pergunta: how much sinning can I get away with and still go to heaven? quanto pecado eu posso me livrar e praticar e ainda ir para o céu? If I only follow my homosexual tendencies once a day, Se eu seguir as minhas tendências homossexuais uma vez por dia is apenas, that okay? estaria tudo bem? Oh no, that's not okay. Não, isso não está bem. Okay, what about once a week? Então, o que vocês acham de uma vez por semana? Oh no, that's not okay. Não, isso não está bem. Okay, what about once a month? Então, uma vez por mês? No, you're not overcoming homosexuality if you are doing that once a month. Não, se você faz isso uma vez por mês, você não está vencendo o homossexualismo. Okay, suppose just once a year. Então, suponhamos uma vez por ano. Now, I am married and my wife is here with me today. Eu estou casado, minha esposa está aqui comigo hoje. Suppose I told her, I will be faithful to you every day, Suponhamos que eu diga a ela, eu serei fiel a ti todos os dias, but just once a year, mas apenas uma vez por ano, I need to go with someone else. eu tenho que sair com alguém mais. How do you think she would feel? Como vocês acham que ela se sentiria? You might ask her. Você pode perguntar para ela. She's right here. Ela está bem aqui. My marriage would not last very long. Meu casamento não duraria muito tempo. So, isn't it logical that God does not want us to cheat on Him at all? Cheat. Cheat. How would we say that?
He doesn't want me to go against him, like with a wife, to go with someone else. Aham. Então, vocês acham que Deus gostaria de uma relação como essa, como minha esposa? God's plan for my life is that I am 100% faithful to him. O plano de Deus para minha vida é que eu seja 100% fiel a Ele. And he wants me to be that way. E Ele deseja que eu seja dessa forma. The Bible says he is a jealous God. A Bíblia diz que Ele é um Deus zeloso, ciumento. And we men understand that, don't we? Nós homens entendemos essa It's linguagem, não? okay to be a jealous husband. Tá tudo bem ser um marido ciumento. We don't want our wives going with someone else. Nós não queremos nossas esposas saindo com outros homens. And wives, you don't want your husbands going with someone else. E as esposas não querem seus maridos saindo com outras mulheres. God is a jealous God. Deus é um Deus ciumento, zeloso. He does not want us following Satan and his plan for our lives. Ele não quer que sigamos Satanás e seus planos para nossas vidas. As I was studying this issue out for myself, E ao estudar esse assunto por mim mesmo, I came to realize that there are 3 phases of salvation. eu me dei conta que existem 3 fases da salvação. Everyone wants to be saved from the penalty of sin, Todos querem ser salvos da penalidade do pecado, which is eternal death. o que é a morte eterna. No one wants to go to the lake of fire. Ninguém quer ir para o lago de fogo, But that's only one phase. mas isso é uma fase apenas. And it is true that as the all-atoning Lamb of God, Jesus does save us from the penalty of our sins. E é verdade que, como o Cordeiro de Deus que expia todas as coisas, Jesus nos livra da penalidade da morte eterna. Do The pecado. wages of sin is death. O salário do pecado é a morte. Jesus took that punishment upon himself. Mas Jesus tomou essa punição sobre si mesmo. That is good theology. Isso é uma teologia muito boa, But by itself, it is bad theology. mas sozinha é uma má teologia. Because no pagan wants to receive the penalty for their sins. Porque nenhum pagão gostaria de receber a penalidade dos seus pecados. But we can thank God that he does offer salvation from the penalty, the wages of our sins. Mas podemos agradecer a Deus porque Ele oferece salvação, livramento do salário dos nossos pecados. But there's so much more that Jesus offers. Mas há muito mais que Jesus oferece. As King of Kings, Como Rei dos Reis as Lord of e Lords, Senhor dos Senhores, he promises to save us from the very presence of sin itself. Ele nos promete nos livrar da própria presença do pecado. When Jesus comes in the clouds of glory, Quando Jesus voltar nas nuvens do céu, when nas he nuvens de takes glória, his people home, quando Ele levar o seu povo para o lar, we will never again be in the presence of Satan. nunca mais estaremos na presença de Satanás. We will never again be under his tempting influence. Nunca mais estaremos sob a influência dos suas tentações. We will never again be tested by the deceiver. Nunca mais seremos provados pelo enganador. This is good gospel. This is good theology. Isso é um bom evangelho, uma boa teologia. And every denomination preaches this and teaches E this. toda denominação prega e ensina isso. Every Christian church preaches that. Toda igreja cristã prega isso. But the pagans have a similar doctrine. Mas os pagãos têm algo parecido. So there is something missing. Há algo faltando. What is it that distinguishes the genuine Christian from paganism? O que é que distingue o cristão genuíno do paganismo? Friends, we find it as the one unique doctrine of the Seventh-day Adventist Church. Nós encontramos como sendo a única doutrina distintiva dos adventistas do sétimo dia. Jesus as priest and high priest ministering in the heavenly sanctuary. Jesus como sumo sacerdote ministrando no santuário celestial. He promises to save his people from the very power of sin itself. Promete-nos de lá salvar o seu povo do próprio poder do pecado. Sin is powerful. O pecado é poderoso. The Bible refers to it many times as bondage. A Bíblia refere-se a ele muitas vezes como escravidão, como serviço.
But outros Jesus pecados. promises to forgive our sins and to cleanse us from our sins. Mas Jesus nos promete perdão dos pecados e purificação dos pecados. Forgiving is justification. Perdão é justificação. Cleansing is sanctification. Purificação é a santificação. And if you are clean, then this once a year thing does not happen anymore. E se você está puro, então essas coisas de uma vez por ano não acontecem mais. My wife doesn't want me to ever cheat on her, Minha esposa não quer que eu a traia nunca. and I never have. E eu nunca o fiz. The Lord doesn't want us to cheat on him either. E o Senhor também não quer que o traiamos. He gives us his grace, Ele nos concede sua graça, which is divine power, que é o poder divino. which he says is sufficient for us E ele diz na palavra de Deus que é suficiente para nós, to give us the victory over sin itself. para dar-nos a vitória sobre o próprio pecado. 1 John 1 verse 9. 1 João 1, verso 9. If we confess our sins, Se confessarmos os nossos pecados, he is faithful and just to forgive us our sins. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. That's justification. Isso é justificação. And to cleanse us from all unrighteousness. E para nos purificar de toda injustiça. Did you hear the word all in there? Vocês ouviram a palavra toda All nessa frase. unrighteousness. Toda injustiça. You know, we are the bride of Christ. Nós somos a noiva de Cristo. Can you picture a bride coming down the aisle in her beautiful white gown? Vocês podem imaginar a cena de uma noiva vindo pelo corredor com suas belas vestes. And on the back of that dress, E no fundo daquele vestido, someone spilled some grape juice or something. alguém salpica um pouco de suco de uva no vestido. There's a stain on that dress. Há uma mancha no vestido. Wouldn't she be terribly humiliated if she knew that? Ela não estaria terrivelmente humilhada se soubesse daquilo? As the bride of Christ, he does not want us to have the stain of sin on us anymore. Como a noiva de Cristo, ele não quer que tenhamos nenhuma mancha de pecado em nós. But isn't Jesus amazing? Mas não é maravilhoso Jesus? He offers us salvation from the penalty of our sins, Ele oferece salvação da penalidade dos nossos from the pecados, presence of sin, da presença do pecado, and from the very power of sin itself. mas também do poder do pecado. When I was in the world, Eu estava no mundo, there were people that kept referring me to 12-step programs. Do you know what 12-step programs are? Like AA, Alcoholics Anonymous. e pessoas se referiam a mim como uma pessoa que precisava passar por aqueles programas de 12 passos, tipo Alcoólicos Anônimos, programas como esse. They recommended maybe 3 or 4 that I should go to. Eles me recomendavam três ou quatro que eu deveria frequentar. And I visited some of them. E eu visitei alguns deles. I found it very depressing. E eu achava muito deprimente. In one of them, I had to lie. E em um deles eu tive que mentir. I was not a Christian, so Eu you não era understand. cristão, então vocês entendem. This was a closed group. Era um grupo fechado. You had to be a drug addict to be in the group. Você tem que ser um viciado em drogas para estar naquele grupo. I was not a drug addict. Eu não era um viciado em drogas. I used drugs all the time, Eu usava drogas o tempo todo, but I was not a drug addict. mas eu não era viciado em drogas. So I visited, and I was sitting there in this circle, E eu visitei, estava sentado ali naquele círculo. and they would go around the circle, around the room. E então eles iam ao redor do círculo, naquela sala. Hello, my name is Joe. I am a drug addict. E eles diziam: olá, meu nome é Joe, eu sou um viciado em drogas. Hello, my name is Diego. I am a drug addict. Oi, meu nome é Diego, eu sou viciado em drogas. Hello, my name is Eric. I am a drug addict. E meu nome é Eric, eu sou viciado em drogas. And then they came to me. Então veio a minha vez. Hello, my name is Ron. I am a drug addict. Olá, meu nome é Ron e eu sou viciado em drogas. Yes, I lied, but Sim, that's eu not the menti, point. mas não é o ponto. Esse não é o ponto. These people talked about how they had been in this group for years. Essas pessoas têm falado sobre como eles têm estado nesses grupos há anos.
and they're still drug addicts. e ainda são viciados em drogas. Or they would say, I have been in recovery for 25 years. Ou eles diriam, eu tenho estado em recuperação há 25 anos. Have any of you ever had surgery? Algum de vocês já passou por cirurgia? After surgery, you go to the recovery room. Depois da cirurgia você vai para a sala de recuperação. Are you still in recovery? Você ainda está em recuperação? When I had major surgery and went to the recovery room, I felt really sick. Quando eu tive alguma cirurgia e eu ia para a sala de recuperação, eu me sentia muito mal. It took me weeks to be able to go back to work. E tomou semanas para voltar ao trabalho, normalmente. So to me, if someone is in recovery, they're still not well. Então, para mim, alguém que ainda está em recuperação ainda não está bem. They're getting well, but they're not well. Eles estão ficando bem, mas não estão bem. At some point, they need to get out of the bed and become the doctor and the nurse. Em algum momento eles vão ter que sair da cama e se tornar o médico ou a enfermeira. And get involved in healing others rather than constantly in recovery. E envolverem-se em curar outros ao invés de estarem necessitando de ajuda. Now let's look at this from a spiritual perspective. Vamos olhar para isso de uma perspectiva espiritual. In John chapter 8, Em João capítulo 8, we read that when the Son therefore sets you free. nós lemos já inclusive em outro momento, quando o Filho vos libertar, se pois o Filho vos That's- libertar. What verse is that? 35, 36? Verse 36. If the Son Vers- therefore shall make you free, Versículo 36, se pois o Filho vos libertar, ye shall be free indeed. verdadeiramente sereis livres. That to me is the most wonderful promise. Essa para mim é uma das mais maravilhosas promessas. I never joined any of those groups. Eu nunca me uni a nenhum desses grupos. I decided to use a different method to come out of my life of addiction. Eu decidi usar um método diferente para sair da minha vida de vícios. I decided to follow this, Eu decidi seguir isso, the remedy for sin. o remédio para o pecado. Now, if we are asking the question, what must I do to be saved? Se estamos nos fazendo a pergunta, o que devo fazer para ser salvo? Jesus promises to save us from our sins. Jesus nos prometeu salvar-nos dos nossos pecados. So then, should we not look at the definition of sin? Então deveríamos olhar a definição de pecado. 1 John 3, verse 4. 1 João 3, verso 4. Sin is the transgression of the law. O pecado é a transgressão da lei. Sin is disobedience. O pecado, então, é a desobediência. Now, if Jesus promises to save us from sin, Então, se Jesus nos promete nos salvar do pecado, he's promising to save us from disobedience. Ele está nos prometendo salvar da desobediência. So if Jesus saves us from disobedience, Então, se Jesus nos salva da desobediência, what is the result? qual é o resultado? You tell me. Você me diz. Obediência. Obedience. Obediência. Yes. Isn't that simple? Não é simples. Now, it may be a difficult process that we go through, Pode ser um processo difícil no qual passamos, but is not the concept simple? mas não é um conceito simples. Jesus promises to save us from disobedience. Jesus nos prometeu nos salvar da desobediência. Therefore, there is no merit whatsoever to our obedience. Então, não existe nenhum mérito sequer em nossa obediência. Our obedience does not earn us anything. A nossa obediência não nos faz ganhar nada. Our obedience is a demonstration of the power of God. A nossa obediência é a demonstração do poder de Deus. Because it is He which works in us Porque Ele é quem opera em nós. to will and to do of His good pleasure. O querer e o efetuar de sua boa That's vontade. Philippians 2:13. Filipenses 2, verso 13. And Philippians 1 verse 6 E Filipenses 1, verso 6, tells us that we can be confident of this very thing, que diz que podemos estar confiantes dessa coisa. that He which has begun a good work in us Aquele que começou uma boa obra em nós
will perform it until the day of Jesus Christ. a concluirá até o dia do Senhor Jesus Cristo. That's why our obedience is really the righteousness of Christ. Então, esse é o motivo de nossa obediência ser, na verdade, a justiça, a obediência de Cristo. He covers us with his robe of righteousness. Ele nos cobre com o seu manto de justiça. His perfect life is counted to us as if it were ours. Sua vida perfeita está em nossa conta como se fosse nossa vida perfeita. But while he is covering us with his character, Mas ao nos cobrir com o seu caráter, he's also working inside ele também está trabalhando dentro de nós. to create that character to match our covering. Para criar aquele caráter, para fazer essa cobertura. It is a beautiful thing. É uma linda coisa. Now, we have the question asked by the jailer, what must I do to be saved? Então nós tivemos aquela pergunta feita pelo carcereiro: o que devo fazer para ser salvo? There were two other stories in the Bible where the same question is asked. Há duas outras histórias na Bíblia em que a mesma pergunta é feita. In Luke chapter 10, Em Lucas capítulo 10, beginning with verse 25, iniciando do versículo 25, that is the reference. I'm going to just tell the story. essa é só a referência, eu vou só mencionar a história. A tempting lawyer came to Jesus, Um escriba veio a Jesus tentá-lo and he asked Jesus, e lhe perguntou, I'm sorry, I almost got that mosquito. quase peguei o mosquito aqui, desculpa, Forgive me. me perdoem, Thou shalt not kill. não Okay. matarás. Ok. The lawyer asked, what shall I do to inherit eternal life? E então essa pessoa perguntou: o que devo fazer para herdar a vida eterna? Now, this was not a civil lawyer. Ele não era um advogado civil. This man had his PhD in religion. Esse homem tinha seu PhD em religião. He was a theologian. Ele era um teólogo. As you read the story, you'll see that. Você, ao ler a história, perceberá isso. He had his degree in the law, like the law of Moses, the Bible. Sua graduação era na lei, mas na lei de Moisés, And na we lei da know Bíblia. that because of Jesus' answer. Nós sabemos isso, doutor da lei, por causa da resposta de Jesus. Jesus answered him with a question. Jesus lhe faz a pergunta. In fact, that is the best way to teach someone is just ask them good questions that lead them to think. E a propósito, é a melhor forma de ensinar alguém, fazendo boas perguntas, levando-as a pensar. Now, this is my paraphrase. Essa é uma parafrase minha. Jesus says, well, you're the one with the degree, and with the degree, what is in the law? How do you read? Minha paráfrase. Você é o doutor da lei. O que está escrito na lei? Como você lê? And this theologian answered, E o teólogo responde: thou shalt love the Lord, love God supremely. I'm going to make it short. Love God supremely, eu vou encurtar, amar a Deus supremamente and your neighbor as yourself. e ao seu próximo como a si mesmo. And Jesus said, that's right. E Jesus disse: está correto. This do and thou shalt live. E então Jesus falou: faça isso e viverás. So here again we see the same question. Então temos aqui a mesma pergunta: What must I do? o que devo fazer? Jesus did not say this. Jesus não disse isso. Don't worry about it. Não se preocupe com isso. I'm going to the cross. Eu estou indo para a cruz. I'll take care of it for Eu you. tomo conta disso. He did not say that. Ele não disse isso. He said, this do and thou shalt live. Ele disse: faça isso e viverás. Do what? Fazer o quê? Love God supremely. Amar a Deus supremamente. Then love your neighbor as yourself. E então ame o seu próximo como a si Then mesmo. you put yourself last. E coloque-se por último. That is very simple, isn't it? É muito simples, não é? 1 John 4:8 tells us that God is love. 1 João 4:8 diz que Deus é amor. Now, how do we respond to God who is love? Como nós respondemos a Deus que é amor? He simply says, love me back. Ele simplesmente diz: ame a mim também. And love my children. E ame os meus filhos. And on these 2 points hang all the law. E sobre esses 2 pontos dependem toda a lei. Very simple. Muito simples. Now, in Luke chapter 18, we have another story. E em Lucas capítulo 18 temos outra história. A young man came to Jesus. Um jovem veio a Jesus. He was rich, Ele era rico
and he was a politician. E ele era um político. He was a ruler. Ele era um governante. Now you can imagine if he's rich Se and você pode, he's young você pode imaginar um homem rico e jovem. and he has power as a ruler, as a politician. Ele tem poder como um governante, como um político. Can you imagine what the temptations would be for that young man? Você pode imaginar que tipo de tentações passa um jovem como esse? And he came to Jesus. E ele veio a Jesus. In Desire of Ages, it talks about how he came to Jesus. E em Desejado de Todas as Nações nos diz como ele veio a Jesus. He saw Jesus relating to children. Ele viu Jesus se relacionando com crianças. He saw Jesus as a very loving and kind man. Ele viu Jesus como um homem muito amável e muito gentil. And his heart responded to that. E o seu coração respondeu àquela postura de This Jesus. young man was very sincere. Era um homem muito sincero. He was drawn to Jesus. Ele foi atraído para Jesus. And he said, "What must I do E what disse, to inherit eternal life?" O que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus loved him back. E Jesus o amou. And very tenderly he says, "Young man, you know the commandments." E ele, com muita ternura, disse: Jovem, você conhece os mandamentos. Now notice he did not say, "Don't worry about it, I'll do it all at the cross." Notem que ele, mais uma vez, não disse: Não se preocupe, eu vou cuidar de tudo na cruz. The young man's question was, "What shall I do?" A pergunta do jovem foi: O que eu devo fazer? And Jesus says, "This is what you shall do. E Jesus disse: É isso que deve fazer. You know the commandments." Você conhece os mandamentos. And then Jesus started quoting the E commandments. Jesus começou a citar os mandamentos. How many of you know the Ten Commandments? Quantos de vocês conhecem os 10 mandamentos? If you're quoting them, how do you start? What is the first sentence? Se você está citando os 10 mandamentos, como você começa? Qual é a primeira frase? Thou. Yes. What did they say? Thou shalt not have other gods before. Yes, O que of eles course. disseram. É isso aí mesmo. Jesus didn't do that. Jesus não fez isso. You wonder, did Jesus not know the Ten Commandments himself? Jesus, será que ele não sabia os 10 mandamentos? He didn't start with number 1. Ele não começou com o número 1. And he didn't start with number 5. E ele também não começou com o número 5. He started with number 7. Ele começou no número 7. Why? Por quê? There are no accidents with Jesus, young people of all Jovens, ages. não, povos aqui de todas as idades, Jesus não fala nada por acidente. Jesus was reaching this young man where he had his greatest need. Jesus estava alcançando esse jovem onde ele mais necessitava de ajuda. Thou shalt not commit adultery. Não cometerás adultério. He was in essence saying, young man, you need to stop committing adultery. Em essência, ele estava dizendo, jovem, você precisa parar de cometer adultério. Why did he say that? Por que ele está falando isso? I mean, this young man was very proud of keeping all the commandments. Eu quero dizer, esse jovem era muito orgulhoso de guardar todos os mandamentos. He had not openly committed adultery, Ele não tinha cometido adultério abertamente, but let's put it this way. mas vamos colocar da seguinte forma. If he were living in Brazil today, Se você está vivendo no Brasil hoje, he, as a rich young ruler, ele, como um jovem, rico e governante, would no doubt have had access to the internet. sem dúvida teria acesso à internet, He would have an iMac, teria um iMac, an iPad, um iPad, an iPod, um iPod, an iPhone. um iPhone. You can tell I'm a Mac person. Você pode dizer que eu sou uma pessoa da Macintosh. He had access to the internet. E ele tinha acesso à internet. In the privacy of his own home, he probably was, well, in his heart, he probably was having lust issues. E talvez na privacidade do seu lar ou no seu coração ele estivesse tendo problemas de concupiscências. I think this is why Jesus quoted that one first. E eu acredito que é por isso que Jesus citou esse mandamento em After primeiro all, lugar. Jesus said, if you lust upon a woman or a person, you have committed adultery. Porque Jesus disse que se você tem desejos impuros a uma mulher, com relação a uma mulher, think- você está cometendo adultério. When Jesus said, stop committing adultery, I think that young man probably inside said, ouch. Eu acredito que quando Jesus disse não adulterarás, e esse jovem deve ter pensado, ai,
What does he know? O que ele sabe? But then look at what he said next. Mas veja o que ele diz em seguida. Do not kill. Não matarás. I mean, these are all out of order. Está totalmente fora de ordem. Why would he say do not kill? Mas por que ele diria não matarás? This young man had never murdered anybody, Esse jovem nunca assassinou ninguém, but I perceive that he probably hated the Gentiles. mas eu noto que provavelmente ele odiava os gentios, He probably hated the Samaritans. aos samaritanos também. If he caught someone bringing a Greek into the temple, he probably would have called for stoning. E se ele pegasse alguém trazendo um grego para dentro do templo, ele certamente iria ser um dos primeiros a chamar para um apedrejamento. See, Jesus was reading his heart. Jesus estava lendo o seu coração. And then he says, do not steal. Então ele disse: não furtarás. What does that mean? O que significa isso? You know, the Pharisees, Jesus accused them of tithing all of their spices and their herbs. Vocês sabem que Jesus acusou os fariseus de dizimar, inclusive, seus temperos, seus condimentos. As you pick the leaves of these little plants, Ao pegar as folhas dessas plantas, you count 1, 2, 3, 4, 5 through 9 for me and 1 for the church. você conta 9 para mim, 1 para a igreja. They actually did that. Eles faziam isso. They were so faithful in their tithe paying that they would actually count the tea leaves. Or the spice leaves. Eles eram tão fiéis no que diz respeito ao seu dízimo que eles contavam as folhas do chá ou das especiarias. But in Malachi you read about Israel robbing God. Mas em Malaquias nós lemos de Israel roubando a Deus. And they say, how have we robbed you? E eles perguntam: como nós te roubamos? He says in tithes E ele diz: nos dízimos and e offerings. ofertas. So I picture this young man as being very faithful in his tithe paying. E eu então imagino esse jovem sendo muito fiel em sua devolução de dízimos, Even to the point of counting the leaves. até o ponto de contar as folhas de suas especiarias. But you know the story of the widow with 2 mites? They gave 2 mites. Mas você se lembra daquela viúva que deu suas 2 moedas? She probably gave more in the offering plate. Provavelmente ela tenha dado mais naquele gasofilácio do que ele. I don't know. These are just thoughts that I have as Eu I não read sei. the story. Esses são pensamentos que eu tenho ao ler a história. Finally, the young man stopped Jesus. Finalmente, o jovem parou Jesus. He said, all these I've done from my youth up. Ele diz: eu tenho feito tudo isso desde a minha mocidade. He really didn't want to hear anymore. Ele não queria realmente continuar ouvindo. Jesus was nailing him. Jesus estava crucificando, estava Well, furando. but I mean, he was pinpointing the issues in his heart. Jesus estava apontando cada coisinha no seu coração. He's very uncomfortable hearing that. Ele estava muito desconfortável ouvindo So he said, aquilo. I've done all of this all my life. Eu fiz isso tudo na minha vida inteira. And Jesus said, oh, but young man, you lack one thing. Ah, jovem, mas te falta uma coisa. What was that? O que era essa uma coisa? He said, sell all that you have and give to the poor and come and follow me. That sounds like 2, but it's really 1. Sell all that you have, give to the poor, come and follow me. Então, número 1, venda tudo o que tem, dá aos pobres e siga-me. And how does the story end? E como acaba essa história? The young man turned away sorrowful. O jovem saiu pelo caminho triste. A very sad story. Uma história muito triste. This young man was a very faithful Seventh-day Adventist, you know. Para vocês imaginarem, esse jovem deveria ser um fiel adventista do sétimo dia. He was a Sabbath keeper. Guardador do sábado, He believed in the coming of the Messiah. cria na vinda do Messias. He was a Seventh-day Adventist. Ele era um adventista do sétimo dia. I mean, he kept the commandments. No one could question his obedience to the law of God. Ninguém poderia questionar a sua obediência à lei de Deus. But Jesus revealed to him something that was missing. Mas Jesus revelou a ele algo que estava lhe faltando. While he was keeping the 10 commandments, Enquanto guardava os 10 mandamentos, he was breaking 2. ele estava quebrantando 2. Which 2? Quais? Love God supremely and your neighbor as yourself. Amar a Deus supremamente e o seu próximo como a si mesmo. Do you see that? Vocês percebem isso? Jesus told the lawyer, love God
and love your neighbor. O Jesus falou ao doutor da lei, ame a Deus e ame o seu próximo. That's important. The law hangs upon those two principles. Isso é importante. A lei depende desses dois princípios. The young ruler was keeping 10, but he was breaking those two. E o jovem rico estava guardando 10, mas quebrantando esses dois. He turned away from Jesus. He did not love God supremely. Ele se desviou de Jesus porque ele não amava Deus supremamente. He did not want to be lost. Ele não queria estar perdido. He did want to go to heaven. Ele queria ir para o céu. But in all of his legalism, he did not have assurance of salvation. Mas em seu legalismo ele não tinha certeza da salvação. He was keeping all the 10 commandments, Ele estava guardando todos os 10 mandamentos, but still did not have assurance. mas ainda não tinha segurança. Could we be in that situation? Podemos nós estar nessa situação? What Jesus wants more than anything is a relationship. O que Jesus quer mais do que qualquer outra coisa a não ser um relacionamento verdadeiro. He wants us to be married to him, Nós bonded queremos with que him. nós estejamos, ele quer que estejamos casados, ligados a ele. So the word, Jesus, tells us, Então a palavra Jesus nos diz: love and be saved. ame e seja salvo. Love God supremely and your neighbor as yourself. Ame a Deus supremamente e o seu próximo como a ti We're mesmo. looking at the answer to the question, what shall I do to inherit eternal life? Nós estamos buscando a resposta para a pergunta: o que devo fazer para ser salvos? Love is number one. Amor, número 1. To the young man, he says, do, Para o jovem rico ele disse: faça, obey, obedeça and have eternal life. e tenha vida eterna. Keep the commandments of God. Guarde os mandamentos de Deus. What about the jailer of Philippi? E quanto ao carcereiro em Filipos? Paul answered the jailer, Paulo respondeu ao carcereiro: believe on the Lord Jesus Christ, creia no Senhor Jesus Cristo and thou shalt be saved. e será salvo. Well, that's easy. All Christians believe. Isso é fácil, todos os cristãos creem. Have you ever heard the song Only Believe? Vocês já ouviram alguma canção que diga somente creia? Christians sing that the world over. Os cristãos cantam isso pelo mundo todo. Well, James has an answer to that. Tiago tem uma resposta para isso. Thou believest that there is one God? Tu crês que há um só Deus? That's James 2:19. Tiago 2,19. Thou doest well. Fazes bem. The devils also believe O diabo também crê and tremble. e treme. So when we hear that we are to believe and be saved, Então, quando escutamos que devemos ouvir e ser salvos, we have to understand there is a belief that is not unto salvation. I'm sorry. There is a belief that is not unto salvation. Temos que entender que há uma crença que não nos leva à salvação. But Paul gives us the belief that does lead to salvation. Mas Paulo nos dá uma crença que sim conduz à salvação. Believe on the name of the Lord Jesus Christ. Crer no nome do Senhor Jesus Cristo. What does Lord Jesus Christ mean? O que significa Senhor Jesus Cristo? Lord, Jehovah, Senhor, Jeová, the great I am, o grande eu sou, the self-existent one, aquele que existe por si mesmo, our creator, nosso Criador, Jesus, Jesus, Messiah, Messias, meaning anointed, significando ungido, Christ, I'm sorry, Jesus, meaning Jesus Savior, significa Salvador, Savior from sin, Salvador do pecado. Christ, meaning Cristo Messiah, significa Messias. and that means the anointed one. E que significa ungido. You put this all together, Então vamos colocar tudo isso junto. and what Paul was telling the jailer E o que Paulo está dizendo ao carcereiro was this: é isso. believe on the eternal one, Crê no eterno, your creator, seu Criador, self-existent, autoexistente, anointed to be your personal savior from sin, ungido para ser o seu salvador pessoal do pecado, and you shall be saved. e será salvo.
We see this in 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Vemos isso em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Therefore, if any man be in Christ, Se alguém está em Cristo, he is a new creature, é nova criatura, a new creation. uma nova criação. Old things are passed away. As coisas velhas são passadas. All things are become new. E eis que tudo se faz novo. In the spirit of prophecy, we read commentary on that verse. No espírito de profecia nós encontramos comentários sobre esse versículo. We are told that the new birth consists of new motives, Nos é dito que o novo nascimento consiste em novos motivos, new tastes, novos gostos. and listen to this, E escutem isso. new E tendencies. novas tendências. How does that affect someone like me who was a homosexual? Como uma coisa dessa afeta alguém como eu que era homossexual? I understand that Jesus can create in me new tendencies. Eu entendo que Jesus está dizendo que pode New criar tastes. novas tendências, novos gostos. And then we read on that a genuine conversion changes hereditary and cultivated tendencies to wrong. E nós continuamos lendo que a conversão cria novas tendências e elimina as tendências hereditárias e cultivadas para o mal. Isn't that beautiful? Não é bonito isso? For someone who is sin sick, Para uma pessoa que está doente do like pecado, I was in the world, como eu estava no mundo, when I read these texts of Scripture quando eu li esses textos nas Escrituras, and I read the commentary from the Spirit of e Prophecy, eu li os comentários no Espírito de I Profecia, got real excited. eu fiquei muito animado. And I read in Hebrews that Jesus was tempted in all points like me, E eu li em Hebreus que Jesus foi tentado em todos os pontos como eu, yet without sin. sem pecar. And I realized temptation is not sin. E eu me dei conta então que tentação não é pecado. And Jesus struggled, he suffered with temptation. E Jesus lutou, sofreu com a tentação. And he resisted unto blood, striving against sin. E ele resistiu até o sangue lutando contra a I looked tentação. at Jesus in a whole different way. E eu comecei a olhar para Jesus de uma forma completamente diferente. This man, Jesus, Esse homem, Jesus, understands me compreende. He understands my temptations. Ele compreende as minhas He tentações. has been tempted, Ele foi tentado. and he knew how to meet it. E ele soube como lidar. And if I follow his plan, E se eu sigo o seu plano, I can be like him, eu posso ser como ele. and I can overcome too. E eu posso vencer também. Ellen White tells us in Review and Herald, August 1, 1893, Ellen White nos diz na Review and Herald de 1 de agosto de 1893, through all ages and in all nations, a todas as eras e nações, those who believe aqueles que creem that Jesus can and will save them personally from sin que Jesus pode e os livrará pessoalmente do pecado, are the elect and chosen of God, são os eleitos e escolhidos de Deus. his peculiar treasure. Seu tesouro peculiar. That is a beautiful picture. Esse é um quadro muito bonito. Picture with me the jeweler with the magnifying lens on his glasses. Isso me faz imaginar o joalheiro com sua lente de aumento presa no seu óculos. He has a peculiar treasure in his hand. Ele tem um tesouro peculiar em suas It mãos. is a diamond in the rough, É um diamante bruto. and he's looking very carefully. E ele está olhando cuidadosamente. And he sees, I need to cut here, E ele vê que tem que cortar I aqui. need to cut there, Eu preciso cortar ali. I need to polish here. Tenho que polir aqui. And when he is done, E quando ele termina, it is a perfect diamond, é um diamante perfeito. fit for his treasure chest. Preparado para seu tesouro. We become his peculiar treasure if we believe he can do this. Nós nos tornamos seu tesouro peculiar se cremos que ele pode fazer isso. The quote goes on to say that they obey his call. E a citação continua dizendo que essas pessoas elas obedecem o seu chamado. They come out from the world Saem do mundo and they separate themselves from every unclean thought and unholy e practice. se separam de todo pensamento impuro e de prática pecaminosa. How can that be? Como pode ser isso?
Because they're in the hand of Jesus. Porque eles estão nas mãos de Jesus. And he is refining. E ele refina. He is working out his will in that precious Ele está treasure. operando sua vontade naquela pedra preciosa. Let me close with two texts of scripture here. Deixe-me encerrar com duas passagens das Escrituras aqui. Revelation 21 verse 7. Apocalipse 21, verso 7. He that overcometh shall inherit all things, and I will be his God, and he shall be my son. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. You see, to become a royal son or daughter of God, Então, para se tornar um filho ou filha real do Senhor, we have to be adopted into the family. devemos ser adotados na família, We have to throw away our old clothes and put on new ones. devemos lançar as nossas vestes antigas But before we do fora that, e vestir a nova. we have to be cleansed. Mas antes disso, precisamos ser purificados, We have to be well fed. devemos ser bem alimentados, We have to be well educated. ser bem educados, And our Father wants to do this for every one of us. e nosso Pai quer fazer isso para cada um de In nós. John 1 verse 12. Em João 1, verso 12. This chapter talks about how Jesus came to his own and they did not receive him. Esse capítulo está falando de como Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. But verse 12 says, Mas o verso 12 diz: But as many as did receive him, Mas a todos quantos o receberam, see, there were some who did. então houve alguns que o fizeram, And to those who did receive him, e para todos quantos o receberam, to them gave he power to become the sons of God. deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. In other words, transforming power, Em outras grace, palavras, poder transformador, graça, divine, omnipotent, transforming power. poder onipotente e divino de transformação. If you receive him, he gives you that power Se você o receber, ele vai lhe dar esse to poder. become the sons, and I might add, the daughters of God. E para se tornar os filhos e as filhas de Deus. Even to them that believe on his name. Mesmo aqueles que creem no seu nome. What is that name? O que é esse nome? Lord Jesus Christ. Senhor Jesus Cristo. The eternal self-existent one. O eterno, autoexistente, Your creator and o recreator. Criador e Recriador, Anointed to be your personal savior from sin. ungido para ser o seu salvador pessoal do seu pecado. I thank God today, friends, Eu agradeço a Deus hoje, that irmãos, through his grace, que através de sua graça, through his power, através do seu poder, we all can be sons and daughters of God. todos nós podemos ser We filhos e can filhas be de his Deus. royal children, Podemos ser seus filhos reais, bringing honor and glory to the family name, trazendo honra e glória ao nome da família, no longer bringing reproach upon his name. não mais levando reprovação ao seu nome. Amen. Amém. Você sabe que Deus faz a mesma pergunta? As the doctor, Como o doutor? he is, after all, the heavenly physician. Afinal de contas, ele é o médico celestial. He will ask you, saved from what? Ele vai perguntar, salvar de quê? In Jeremiah chapter 3, Em Jeremias capítulo 3, God says, only acknowledge thine iniquity, Deus diz, somente reconheça a tua iniquidade, and I will heal you from your backsliding. e eu o curarei da sua rebelião. Does God need for us to tell him what is wrong in our hearts? Deus precisa que nós digamos que está de errado em nosso coração. Doesn't God already know? Deus não sabe de tudo. And yet he says, acknowledge your iniquity or acknowledge your sin, and then I will heal you. Mas ainda assim ele diz, reconheça a sua iniquidade ou o seu pecado e então o curarei. Why does he say that? Por que ele diz isso? Because everyone wants to be saved Porque todos querem ser salvos from hell. do inferno. Everyone wants to go to heaven. Todos querem ir para o céu. And so God has to ask the question, what is it you really want? Então Deus tem que fazer a pergunta, o que é que você realmente quer? We read in Matthew 1:21, Nós lemos em Mateus 1, verso 1, thou shalt 21, call his name Jesus, e será chamado Jesus, for he shall save his people
from their sins. Porque salvará o seu povo dos seus pecados. As I have studied this issue about salvation, Ao ter estudado essa questão sobre a salvação, esse assunto, and what I'm sharing with you today is a subject that I had to come to grips with before I would ever accept Jesus. e esse assunto que eu estou compartilhando com vocês hoje foi algo que eu tive que ir a fundo antes mesmo de aceitar a Jesus. As I shared with you earlier, Como eu mencionei anteriormente. I was living a gay life in Southern California. Eu estava vivendo uma vida gay no sul da Califórnia. I was smoking, Eu fumava, I was drinking, eu bebia, I was in the nightclubs all the time. eu estava nos clubes noturnos todo o tempo. Today I am a concert musician, Hoje eu sou um músico de concerto, but I could not play church music in the world. mas eu não podia tocar música de igreja no mundo. So I took up dancing, Então eu dançava and I became a dance instructor. e eu me tornei um instrutor de dança. And I was in nightclubs all the time. E eu estava nas boates todo o tempo. But I came to where I hated my life. Mas eu cheguei a um ponto de odiar a minha vida. I knew that I was lost. Eu sabia que estava perdido. The Holy Spirit was working on my heart and my mind. O Espírito Santo estava trabalhando no meu coração e na minha mente. I was sin sick. Eu estava doente pelo pecado. God was creating in my heart a hatred for sin, Deus estava criando no meu coração um ódio pelo pecado. which he promises in Genesis 3:15. É uma promessa dele em Gênesis 3:15. I will put enmity between thee and the woman, Porém, inimizade entre ti e a mulher, between thy seed and her seed. entre a tua semente e a sua semente. He promises to create hatred in our hearts for sin as we focus upon Jesus. Ele promete criar ódio pelo pecado em nosso coração ao nos enfocarmos em Jesus. And I was at that point. E eu estava naquele ponto. I needed healing. Eu precisava de cura. When I would date, Eles poderiam dar a data, but I would look at the person mas eu olhava para a pessoa and think, saved from what? e pensava, salvo de quê? There are many things you can be saved from. Há muitas coisas das quais você pode ser salvo. Firemen save people from burning buildings. Bombeiros podem salvar pessoas de incêndios, de prédios em fogos, em chamas. Lifeguards save people from drowning. E os salva-vidas salvam pessoas de se afogarem. So when we ask the question, have you been saved? We need to know from what? Então, quando falamos sobre ser salvo, precisamos saber de quê. I could look at some of these people and see no difference from their being saved and from their not being saved. Eu olhava para essas pessoas e não via diferença elas estando salvas ou estando não salvas. Now, I know there is a doctor here today, Eu sei que existe uma médica aqui essa manhã, and I'm going to ask a question. e eu vou fazer uma pergunta. When a person goes to the doctor, Quando uma pessoa vai ao médico, the doctor generally asks a question. o doutor geralmente faz uma pergunta. What is wrong? O que há de errado? Where do you hurt? Onde dói? What symptoms do you have? Que sintomas você tem? And you, as a patient, may tell them, where you're hurting, E você, como paciente, vai dizer para o médico onde está doendo. or the difficulty that you are having. Ou sobre aquela dificuldade que você está tendo. And then the doctor knows what to do. E então o médico sabe o que fazer. When we ask the question, what must I do to be saved? Quando nós fazemos a pergunta, o que devemos fazer para ser salvo? Did you know that God asks the same question? I was told that we would be sinning until Jesus comes. I found that to be a very discouraging message. Quando eu ouvi numa igreja que viveríamos pecando até Jesus voltar, para mim aquela foi uma mensagem muito desanimadora. Now just think of it this way. Pense nisso, We're applying reason and logic. porque nós estamos aqui aplicando a razão e a lógica. People in the church wanted me to stop doing what I was doing. As pessoas na igreja queriam que eu deixasse de fazer o que eu fazia, And yet they believed we would continue sinning until Jesus comes. mas ainda assim acreditavam que continuaríamos pecando até Jesus voltar. So I have to ask myself the question. Então eu tive que me fazer uma pergunta. How much sinning can I get away with and still go to heaven? Quanto pecado eu posso me livrar e praticar e ainda ir para o céu? If I only follow my
homosexual tendencies once a day, se eu seguir as minhas tendências homossexuais uma vez por dia is apenas, that okay? estaria tudo bem? Oh no, that's not okay. Não, isso não está bem. Okay, what about once a week? Então, o que vocês acham de uma vez por semana? Oh no, that's not okay. Não, não, isso não está bem. Okay, what about once a month? Então, uma vez por mês? No, you're not overcoming homosexuality if you are doing that once a month. Não, se você faz isso uma vez por mês, você não está vencendo o homossexualismo. Okay, suppose just once a year. Então, suponhamos uma vez por ano. Now, I am married and my wife is here with me today. Eu estou casado, minha esposa está aqui comigo hoje. Suppose I told her, I will be faithful to you every day. Suponhamos que eu diga a ela, eu serei fiel a ti todos os dias. I left you with a question this morning, the all-important question. Eu deixei essa manhã vocês com uma pergunta, a pergunta mais importante. What must I do to be saved? O que devo fazer para ser salvo? It has been clearly answered for us. Está muito claramente respondido para nós. But before we go into the answer to the question, Mas antes de irmos à resposta dessa pergunta, let's look a little bit more at the question itself. vamos olhar um pouco mais a pergunta em si mesma. What must I do to be O saved? que devo fazer para ser salvo? To me, that generates another question. Para mim, isso gera uma outra pergunta. I grew up in the South, Eu cresci no Sul, not South America, but South United States. não no Sul, América do Sul, mas no Sul dos Estados Unidos. That area is called the Bible Belt. Naquela área chamada de o cinturão da Bíblia. A very high percentage of the population is Christian. Uma alta porcentagem dos habitantes ali são cristãos. I remember as a child people coming to me asking the question. Eu me lembro como ainda uma criança, as pessoas vindo a mim e fazendo a pergunta. They were not Seventh-day Adventists, Não eram adventistas do sétimo dia. but they would say, Ronnie, Eles perguntavam, Ronnie, have you been saved? você foi salvo? And then they would tell me that they had just been saved. E eles me diziam, eu acabei de ser salvo. They could give